Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, neste sábado celebramos a memória de São Francisco de Assis, patrono da Europa e também patrono em especial da Itália. Sabemos, já ouvimos falar tantas pessoas devotas de São Francisco, mas uma coisa que muitas vezes passa desapercebido é a origem, a etimologia do seu próprio nome. Recordemos, por isso devemos de pensar bem o nome de uma criança. Não tem nada a ver. Sim, tem a ver. Por isso a igreja sempre diz que não se deve de colocar nomes que vão contrários à fé nos filhos cristãos. Por quê? Porque a etimologia vem do alemão, que significa livre. Francisco significa livre. E realmente se tornou, com o passar da sua vida, no seu encontro com Deus, um homem verdadeiramente livre. Porque em Deus está a nossa liberdade. Tentou ser livre segundo o mundo, mas se viu escravo. Quando encontrou a Deus e se abandonou, como conhecemos um pouco a sua conversão, ele então se torna verdadeiramente livre. Por quê? Porque Deus é a liberdade em pessoa. Tenhamos em conta a opção de Francisco. Qual é? É a opção pelo Cristo pobre. E isto deve de ser também a opção de cada um de nós no nosso processo, na nossa busca de santidade. A nossa opção pelo Cristo. E optando por Ele, todos os santos receberam as suas missões, receberam os seus ministérios, mas Cristo foi sempre a primeira opção e ninguém no lugar. Aqui está um erro em especial do último século, em transformar Francisco de Assis em alguém que colocou o pobre no lugar de Deus. Não. Primeiro Cristo. E servindo a Cristo, serviu ao pobre, levando a Cristo até ele. Assim agiu. E esta é a missão que todos os santos exerceram, vivendo uma vida de profunda intimidade e entrega total a Cristo. Todo o seu ato de amor, recordemos caridade, já meditamos tantas vezes a palavra, era uma ação para levar a Cristo a todos. E também outra imagem que criaram de Francisco de Assis, também errada, o Francisco, como dizemos, o Francisco naturalista, ou ainda o Francisco ecologista. São Francisco não foi ecologista como se tem a ecologia nos nossos tempos atuais. É uma imagem errada que fazem de Francisco. São Francisco chegou a dizer, segundo os escritos que são atribuídos a ele, não, nas suas falas, que se necessário fosse, queimaria até a última árvore do mundo para salvar uma alma. Este é o Francisco, que não se despreocupa com a criação de Deus, mas que vê o homem, a criatura,
sublime que Deus criou na face da terra como a coisa mais importante a ser salva. E ainda tenhamos em conta uma das frases dos escritos atribuídos às falas de São Francisco, que deveríamos de ter também para a nossa vida. Ter vencido a si mesmo é a verdadeira alegria. E como bem sabemos, na sua conversão, no chamado de Cristo a ele venceu a si mesmo, abandonando tudo, até mesmo aquilo que recebera de seu pai, que sonhava para ele uma vida meramente humana, humanamente realizada, mas vazia de Deus. Ele, assim, abandona tudo. Se deixa vencer por Cristo, vence ao seu eu, se entregando inteiramente a Deus, para viver totalmente a Ele. Não negou o seu pai, não deixou de amá-lo, mas quis mostrar ao seu pai que dependia totalmente de Deus. E assim viveu a sua vida. Esta alegria de ter vencido a si mesmo, que nós também devemos de viver para nós. Em um escrito atribuído a uma carta de São Francisco a alguém, que não se tem um nome, ele trata na conversa a questão da dificuldade. O frei, ou quem quer que seja que lhe escreveu, falava: Francisco, e o que acontece se encontramos tantas pessoas que deveriam de ser modelos de vida para nós, um sacerdote que não é santo, um bispo, um cardeal e tantas outras pessoas, até mesmo as pessoas eminentes na igreja, leigas. E ao invés de encontrarmos um apoio, uma força, somente nos fazem sofrer e são, ao contrário, de um exemplo para nós na vida de fé. Francisco responde, em poucas palavras, aquilo que vou dizer, porque é um pouco mais o que está escrito, que deve de considerar uma graça, até mesmo o ter que apanhar destas pessoas. Por quê? Porque é a graça de Deus que permitiu que aquilo acontecesse e deve ser acolhido como uma obediência a Deus, e não ser abandonado para entrar no mosteiro, numa clausura, sozinho, distante de todos, mas para se reconhecer que Deus concede essa graça para o crescimento de sua alma, para a sua salvação. E nós assim temos visto as situações e as pessoas difíceis ao nosso lado. Temos vivido uma batalha para vencer a nós mesmos, encontrarmos alegria. Temos feito a opção pelo Cristo crucificado como todos os santos fizeram. Não foi pelo ressuscitado. Sabiam que Cristo havia ressuscitado dos mortos, mas optaram sempre pelo crucificado, meditaram sempre ao crucificado. Também nós o temos feito. Passemos às leituras de hoje. Primeira leitura, seguimos com o livro de Baruque. Se ontem víamos o arrependimento do povo, hoje vemos o Senhor incentivando a este mesmo povo. Coragem, meu povo, que sois a lembrança viva de Israel. Fostes vendidos às nações, mas não para serdes exterminados. Por terdes provocado a ira de Deus é que fostes entregue aos inimigos. Exasperastes aquele que vos criou, oferecendo sacrifícios aos demônios e não a Deus. Vemos então aquilo que ainda há pouco disse da questão de São Francisco responder à carta, que aceitasse até mesmo o sofrimento, o apanhar como graça. Aqui o Senhor está dizendo: vós provocastes a ira. Por isso, o Senhor tirou a mão, permitiu que fosses entregue aos inimigos. Não porque não amasse, mas para que, talvez no meio do sofrimento, reconhecesse o quanto Deus ama e o quanto necessitam dele. Ainda fala Deus falando dos sacrifícios oferecidos aos demônios e não a ele. E segue: esquecestes o Deus que vos alimentou, o Deus eterno, que entristecestes aquela que vos nutriu, Jerusalém. Ela viu desabar sobre vós a ira de Deus e disse: escutai, vizinhas de Sião,
Deus fez cair sobre mim uma grande aflição. Eu vi o cativeiro de meus filhos e filhas que o Eterno lhes infligiu. Eu os havia criado com alegria, com lágrimas e lutos vi partir. Ninguém se alegre por ver-me viúva e abandonada por muitos. Por causa dos pecados de meus filhos fiquei deserta. Eles se desviaram da lei de Deus. Vemos aqui o lamento que Deus coloca na boca de Jerusalém enquanto uma mãe, enquanto uma cidade, a cidade que ele constituiu para que nascessem seus filhos. E quem é esta para nós? A igreja. Quantos filhos esta mãe gerou e que hoje esta mãe vê triste a desolação, o abandono destes filhos que partiram. Partiram para o quê? Para o exílio. Para uma vida de grande aflição. E assim o Senhor também se entristece junto com a sua esposa, a igreja. Porque quantos irmãos, ou talvez até mesmo nós, estamos sofrendo as consequências da ira do pecado em nossas vidas. A ira que nós provocamos a Deus. Partimos. Não estamos talvez fisicamente na igreja, mas não estamos como filhos vivos dentro da igreja. É como aquele filho que, indignado, vive na casa dos seus pais e não conversa com seus pais. Será que somos assim nós? A igreja sofre também por nós, enquanto a imagem da esposa de Cristo, enquanto Maria, mãe, sofre por nós por ver que nos gerou, que nos fez filhos de Deus, pelo batismo, pelos sacramentos, e que hoje estamos sofrendo e nem percebemos o sofrimento que estamos causando à nossa alma. Porque se somos filhos de Deus, a nossa alma é a salvação da nossa alma, melhor dizendo, é muito mais importante do que a felicidade meramente do corpo, que a felicidade meramente material. Somos nós, estes filhos. E encerra o texto de hoje, dizendo mais uma vez o Senhor: animai-vos, meus filhos, e clamai a Deus. Ele que vos fez sofrer há de lembrar-se de vós. Como por livre vontade vos desviastes de Deus, agora voltando buscai-o com zelo 10 vezes maior. Aquele que trouxe sofrimento para vós trará com vossa salvação eterna alegria. Vemos então que devemos, primeiro, clamar a Deus para que nos ajude a sair do sofrimento que nós nos metemos por causa dos pecados que escolhemos, por causa da vida que vivemos sem Ele, sem a Sua palavra, sem os seus ensinamentos. E temos clamado ao Senhor. E ainda, segunda coisa, de livre vontade desviastes, agora buscai-o com zelo 10 vezes maior. E Ele vos trará a salvação e a eterna alegria. Temos buscado o Senhor assim, com este zelo grandioso de nossa parte, com este zelo total, de quem reconhece talvez o tesouro, poderíamos assim colocar a imagem, o tesouro que jogou no lixo e que agora reconhece o quanto aquilo é valioso e agora pega com total carinho e cuidado para nunca mais perder. Assim vivemos a nossa busca incessante do Senhor. O Salmo 68, 69 nos diz: nosso Deus atende a prece dos seus pobres, dos anauim, daqueles que dependem totalmente dele, como Francisco se fez totalmente dependente do Senhor. O Senhor atende às nossas preces. Mas, uma vez mais, recordemos, as preces que são para o bem de nossa alma, para a nossa salvação. E, por fim, o Evangelho, onde seguimos com São Lucas, que hoje nos diz: naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem,
Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Brevemente, hoje o Evangelho que tem a nos dizer, vemos os 72 discípulos, que voltam contentes, porque os demônios obedeceram a eles por causa do nome de Jesus. Recordemos, falar o nome de alguém é ter autoridade. Então, o nome de Jesus é o poder sobre os demônios. Mas de que forma? Da forma que aquilo também era vida nestes mesmos que proclamavam o nome de Jesus. Não basta dizer o nome da boca para fora. A vida deve de estar unida. E recordemos, os discípulos isso faziam, este é o caminho que também nós devemos de trilhar. Unir a nossa vida à vida do Cristo, para que o seu nome esteja sobre nós. Poderíamos hoje ser chamados de Jesus, porque a nossa vida é idêntica dele? E Jesus fala, e já meditamos esse trecho, de Satanás caindo do céu. Qual céu? Satanás caindo dos corações dos homens. Onde ele, recordemos, no Antigo Testamento, diz que queria construir um trono acima do trono de Deus, acima dos céus. Então, ele caiu do coração dos homens, foi extirpado daqueles corações sobre os quais o ensinamento de Jesus foi proclamado e a vida de Jesus foi derramada. E Jesus diz que deu poder. Então ele é quem dá o poder, não somos nós. Conforme caminhamos unidos a ele dá o poder para enfrentarmos todas as adversidades do inimigo. Não é que devemos afrontá-lo, a não ser em um caso específico de uma missão que o Senhor nos confie. Mas, no nosso caminho, em todos os momentos em que o inimigo tentar provocar a sua adversidade contra nós, o Senhor nos dá o poder para vencê-lo. E depois o Senhor fala que não devemos de nos alegrar com isso, mas sim por estarmos com os nossos nomes escritos no céu, por recebermos a vida eterna. Mas isso depende de nós, se nós vivemos o que Ele nos propõe, se nós buscamos a sua santidade. E depois faz a oração ao Pai, dizendo que escondeu as coisas dos sábios e inteligentes segundo o mundo e revelou aos pequeninos, aos humildes. Porque assim é do agrado do Pai. Vemos Francisco de Assis. Quando se tornou verdadeiramente humilde, o Senhor pôde revelar-lhe melhor o Pai. Porque ele mesmo diz, eu conheço o Pai. Eu tenho intimidade com o Pai. E revelo a quem quiser. Isso a quem quiser é o quê? Quer dizer, a quem esteja na sua vontade, a quem viva a vida unida a Ele. Não é que Ele não quer revelar a algumas pessoas, mas depende também da vontade do homem, da abertura do homem a Ele, da vida de intimidade com o Senhor. E depois fala diretamente aos apóstolos, felizes aqueles que veem o que vós vedes. Muitos quiseram ver e não puderam, quiseram ouvir e não puderam. Que Jesus está dizendo para nós que devemos de somos bem-aventurados, melhor dizendo. Mais uma bem-aventurança, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. O que nós vemos? A manifestação de Deus no seu Filho. A manifestação de Deus nos sacramentos da igreja.
A manifestação de Deus através das maravilhas que realiza e que tantas vezes nós não reconhecemos. E tantas pessoas ainda hoje não podem ver o que nós vemos, queriam ouvir o que nós ouvimos e não podem ouvir. Recordemos, basta pensarmos na China comunista, onde o evangelho não pode ser pregado, a palavra de Deus é distorcida, o líder é o governante da China, e ali não podem mais ter acesso ao que um dia tiveram como nós, aos sacramentos da igreja como tal, como são a Bíblia, como ela realmente foi escrita, a pregação como ela verdadeiramente deve ser pregada, a vida como realmente deve ser vivida. E antes que alguém diga, o padre não sabe o que está falando, tem um irmão nosso, agostiniano filipino, que trabalha no Vaticano, e ele contou que passou por esta experiência na China. Ele teve que celebrar a missa nas montanhas e todo mundo de olho, porque se aparecesse qualquer pessoa estranha ou qualquer movimento de um carro de polícia, eles tinham que correr nos campos para trabalhar, fingir que estavam trabalhando, para não serem presos. Ou seja, já não podem mais escutar o que nós escutamos e já não podem mais viver os sacramentos como nós vivemos e gostariam. E nós temos aproveitado as oportunidades que o Senhor nos dá. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais compreendermos tudo aquilo que o Senhor manifesta a nós, nos abrirmos com humildade à palavra de Deus, à sua vontade, para que assim vivendo verdadeiramente, com total abertura e disposição ao seu Espírito Santo, a santidade que o Senhor nos propõe, possamos nos abandonar inteiramente em suas mãos e assim um dia merecermos a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.